Meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre gramática, no estudo de idiomas e no estudo do vernáculo, né? Não apenas idiomas novos que a gente aprende, mas o nosso próprio idioma. E bom, todo mundo tem de certa forma um medo de gramática, porque nos tempos de escola, muitos sofreram dificuldades, eu fui um deles. Eu detestava a gramática da língua portuguesa. Eu achava muito complicado, eu não via lógica, e era muita coisa e, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a fazer alguns estudos autônomos, estudos meus, e comecei a me interessar por português, por literatura portuguesa, por poesia. E eu percebi que gramática seria um ponto crucial para o melhor entendimento da língua portuguesa. E bom, comecei a estudar gramática. Comecei de uma forma bem metódica e bem compassada. Todo dia eu lia algumas páginazinhas de gramática e tentava, na leitura da literatura de nossa língua, compreender não, ver aqueles fenômenos gramaticais, aquelas regras, aquelas fórmulas que eu vi no livro de gramática acontecendo na literatura, certo? Por exemplo, em um dia eu tinha estudado sobre os advérbios, uma classe de substantivos. E, nesse dia, eu ia na leitura de poesia, na leitura de boa literatura, tentar encontrar advérbios ali e ver o seu efeito na estrutura lógica da linguagem. Ver os advérbios agindo, cumprindo seu papel. Tentava fazer isso. Esse era o exercício que eu me impunha, que eu me colocava. Que eu colocava pra mim. E bom, eu lia algumas páginas todo dia, tentava compreender alguma coisinha e ia ler literatura. Ia ver aqueles fenômenos acontecendo na língua viva, na língua escrita. Foi basicamente isso que eu fiz. Isso me ajudou enormemente. Gramática passou a ter um outro sentido. Gramática passou a ter um peso, porque eu realmente via as coisas acontecendo e eu via a serventia da gramática. Eu entendia o idioma. Porque, como eu já disse, gramática nada mais é do que a descrição de uma língua. A descrição da estrutura de um idioma, de como aquele idioma funciona. Certo? E bom, a partir daí, eu perdi completamente o medo de gramática, completamente o medo de. Pelo contrário, eu me apaixonei. Eu achei aquilo interessante demais. Saber que nós, falando, enquanto nós falamos, nós usamos de regras gramaticais que, meu Deus do céu, nós aprendemos naturalmente, desde pequenos. Mas as nossas frases, as nossas orações, elas possuem sujeito e predicado, o uso correto do verbo, o uso correto dos substantivos, dos adjetivos. Existe uma sintaxe na nossa fala. E a nossa fala é composta por palavras que fazem as frases, que fazem as orações, que fazem os períodos. E tudo isso é regido por normas gramaticais, de certa forma, que já estavam na nossa cabeça e que nós aprendemos quando crianças. E bom, meus caros, o estudo da gramática propriamente dito, ele é necessário porque, embora essas regras tenham sido aprendidas quando crianças, para aprendermos a falar, depois de adultos, é necessário dar nomes aos bois. Então, é extremamente válido e devemos, de fato, estudar uma gramática, não a fundo, mas pelo menos os termos básicos, e compreender a gramática de forma geral é algo muito útil. É uma ferramenta muito útil. E bom, quando eu comecei a estudar inglês e francês, graças a Deus eu já tinha perdido esse medo. Então o estudo da gramática foi algo muito natural, foi algo para o qual eu fui com gosto. E claro que houve aquele medinho de, meu Deus, será que a gramática da língua francesa é mais complicada? Será que a gramática da língua inglesa é mais complicada do que a portuguesa? Será que me espera um desafio muito maior? E, de fato, eram gramáticas obviamente diferentes, porque eram gramáticas de um outro idioma, mas eram gramáticas que possuíam os mesmos aspectos universais da gramática portuguesa, certo? Porque as línguas todas, por mais diferentes que elas sejam, elas possuem aspectos similares, elas possuem regras similares e estruturas similares, certo? Toda língua possui um sujeito, toda língua possui preposições. Algumas não. Às vezes as preposições de certa língua não são chamadas de preposições, mas se encaixam no substantivo, como um caso,
mas, de certa forma, os fenômenos são os mesmos, apenas organizados de formas diferentes, pelos diversos idiomas. Bom, não foi tão assustador. Eu tive aquele medinho, mas eu comecei a estudar a gramática da língua francesa, da língua inglesa, e não foi tão difícil, não foi tão distante. E sempre foi um prazer enorme, e eu sempre senti os benefícios de bem estudar a gramática. Eu acredito que o medo da gente muitas vezes vem da forma, de um trauma que a gente pega, da nossa forma de ensino nas nossas escolas, que, convenhamos, é bem precária. Não é um ensino que de fato coloca sentido nas coisas. A gente aprende um monte de coisas na escola e não sabe muito bem o para quê, não vê o uso daquelas coisas em contextos necessários e em lugares reais. E gramática é uma das matérias, meu Deus do céu, que, meu Deus, a gente detesta. Eu detestava, pelo menos. E quando eu comecei a perceber que não, gramática era algo extremamente útil, extremamente fundamental, porque na gramática há as normas da língua e a língua é o princípio de tudo. Toda matéria se inicia na língua. No desenvolvimento linguístico, tudo se inicia na elaboração do verbo. Os nossos pensamentos, tudo o que vamos fazer, qualquer outra ciência, se aprende qualquer outra ciência lendo, escutando. Tudo começa no idioma. Então, o domínio do idioma é o primeiro passo para que se domine outras coisas, certo? Então, a língua tem esse caráter primordial, fundamental, na formação de qualquer homem. E quando eu percebi que gramática, em conjunto com literatura, claro, era o que bem desenvolvia a linguagem, era o que lhe ensinava por onde ir, era a forma de adestramento do verbo, eu me apaixonei. E gramática virou uma paixão. Mas sempre daquela minha forma extremamente, como eu posso dizer, simples e simplificada. Simplesmente tentando ler, compreender algumas páginas, fechando o livro de gramática e indo para uma leitura. E tentando ver aquilo na leitura. E depois, claro, também escrevi bastante em português, fazia textos literários, escrevia poemas, escrevia cartas fictícias e treinava bastante a escrita. E tentava fazer conforme o estilo dos livros que eu lia. E utilizando das regras gramaticais que tinha estudado. Então, o que eu tenho para vos dizer neste vídeo é: gramática não é um inimigo, muito pelo contrário, é uma grande amiga nossa, a dona gramática, e ela está aqui apenas para nos ajudar. Nesse canal, eu pretendo trazer, olha um spoiler de conteúdos futuros, eu pretendo trazer vídeos mais didáticos, voltados para o ensino da gramática mesmo, de uma forma simples, de uma forma direta e de uma forma em que você vai ver aquela regra, você vai ver aquele aspecto do idioma e logo nós veremos exemplos de real literatura, exemplos bons. E eu acredito que será de muito proveito para quem tem interesse. Então, se você gosta desses assuntos, literatura, gramática, se você tem interesse em aprender mesmo, em compreender certas coisas, aqui no canal, eu prometo, terão muitos vídeos de gramática, de ensino mesmo de gramática, com teor didático. E, como eu posso dizer, se você tem interesse nisso, por favor, fica aqui, você não vai se arrepender. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem bem e até um próximo vídeo.